Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia, nosso 66º encontro. Estamos trabalhando o Catecismo da Igreja de Trento e vamos trabalhar os capítulos 70, 71, 72 e 73. Vamos trabalhar a questão dos motivos por que Cristo instituiu a Eucaristia. É o capítulo 70. Diz o concílio: antes do mais, os pastores ensinarão que Cristo instituiu a Eucaristia por duas razões. Então, são os motivos pelo qual a Eucaristia foi instituída. A primeira, para ser um alimento celestial de nossa alma, com que pudéssemos proteger e conservar em nós a vida espiritual. A segunda razão era para que na Igreja houvesse um sacrifício perene, perpétuo, em reparação dos nossos pecados, pelo qual o Pai do céu, a quem tantas vezes ofendemos gravemente com os nossos crimes, se volvesse da cólera à misericórdia e do justo rigor à clemência. Então, são as duas razões porque Jesus instituiu a Eucaristia. Né? Então, diante disto, nós vamos ver, né? É um alimento espiritual, nós devemos sempre nos alimentar, né? Porque a carne de Cristo, o sangue de Cristo é verdadeira comida, verdadeira bebida, para aqueles que caminham se alimentarem do próprio Cristo. E segundo, para que esse sacrifício, sempre para aqueles que participam obtendo a reparação dos pecados. Né? E Deus sempre, naquele momento, estará oferecendo, nos dando a sua misericórdia, o seu perdão. Com imagem e semelhança dessa finalidade, podemos considerar o Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, né? Em referência aqui também ao Cordeiro Pascal, que se faz da tradição judaica. Então, como imagem e semelhança dessa finalidade, podemos considerar o Cordeiro Pascal, que os filhos de Israel costumavam oferecer e comer, como sacrifício e como sacramento. Dois elementos fundamentais. De um lado é um sacrifício e de outro um sacramento. Né? Na verdade, quando estava prestes a imolar-se a Deus, então sacrifício, né, a Deus Pai no altar da cruz, não podia nosso Salvador dar prova mais cabal do seu imenso amor para conosco, do que esta de deixar-nos um sacrifício visível, em renovação daquele que pouco depois ia consumar-se na cruz. O sacrifício cruento que iria acontecer na cruz, Jesus vai nos deixar este sacrifício visível na Eucaristia e que Jesus antecipou aos discípulos na ceia pascal, né? Naquele momento da ceia pascal, quando, depois de cear com seus discípulos, ele institui a Eucaristia. Então, ele deixa esse sacrifício visível que antecede o sacrifício cruento da cruz, né? Cuja memória a Igreja havia de celebrar todos os dias com o máximo proveito em toda a redondeza da terra. Então, existe o sacrifício incruento, existe o sacrifício da cruz, o sacrifício cruento. Este sacrifício cruento nos faz participar desse sacrifício visível na Eucaristia.
Vamos mais adiante. No parágrafo 71. Há, porém, uma grande diferença entre essas duas noções. O sacramento é consumado pela consagração. Então, eu recebo o sacramento da Eucaristia. Agora, o sacrifício tem toda a sua razão de ser no ato de ofertar. Por isso, quando conservada no cibório ou levada ao enfermo, a Eucaristia tem caráter de sacramento e não de sacrifício. Ora, quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos participando do sacrifício de Cristo de forma incruenta. Ao participar desse sacrifício, nós estamos participando também de todos aqueles efeitos realizados por este sacrifício. Quando você pega o Concílio de Trento, nós estamos aqui na 22ª sessão, capítulo 2º, o sacrifício visível e propiciatório por vivos e mortos. O que nos diz, então, o Concílio de Trento? Neste divino sacrifício que se realiza na missa, então é um sacrifício incruento, está contido e é incruentamente imolado o mesmo Cristo que se ofereceu uma vez por todas de maneira cruenta no altar da cruz. Então, é o mesmo Cristo oferecido na cruz, é o mesmo Cristo oferecido na Eucaristia que se celebra. Não é um outro, é o mesmo. Novamente, com a distinção. Na cruz, se oferece um sacrifício cruento. Na Eucaristia, que se celebra, é um sacrifício incruento, mas é o mesmo Cristo ali presente. O Santo Sínodo ensina que este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Se com o coração sincero de quem participa e a reta fé, com temor e reverência, contritos e penitentes, aqueles que participam naquele momento da celebração da Eucaristia, nos aproximamos de Deus, obtemos naquele momento daquela celebração eucarística, aquela celebração do sacrifício incruento, enquanto estamos naquela Eucaristia, na celebração. Por ele, nós obtemos misericórdia e encontramos a graça por um auxílio oportuno. Então, ao participar da Eucaristia, naquele momento da consagração, onde o sacrifício é oferecido, e nós estamos ali inseridos, participando desse sacrifício, nós obtemos, então, naquele momento também a misericórdia, aquele ato misericordioso está sendo obtido por aqueles que ali estão presentes. Aplacado por esta oblação, esse sacrifício incruento, o Senhor concedendo a graça e o dom da penitência, então quem participa naquele momento da Eucaristia, o que acontece? Deus perdoa os crimes e os pecados, por grandes que sejam. Então, há o perdão dos pecados. Ao participar da Eucaristia, nós estamos também participando dessa realidade, desse efeito do perdão divino. É participando dessa Eucaristia que nós temos todas essas realidades que nos são dadas no momento em que celebramos. Por isso que é importante participar da Eucaristia, para poder, participando desse sacrifício incruento, recebermos todas as graças que o momento eucarístico ocasiona em nosso favor. Pois quem agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes, isto é, quem agora se oferece pelo ministério do sacerdote é o mesmo que então se ofereceu na cruz. Então, o sacerdote
age em persona Christi. Isto é, quando o sacerdote fala, é Cristo quem fala. Cristo é o autor do sacramento. Nós já vimos isso em alguns encontros. Então, ali está presente o próprio Cristo, presente e vivo, né? Nas palavras do sacerdote. É Cristo que está ali. Só o modo de oferecer é diferente, né? Porque na cruz, Cristo se oferece de modo cruento e ali Cristo se oferece de modo incruento. Os frutos da oblação cruenta na cruz são recebidos abundantemente por esta oblação incruenta, na mesma realidade. Só não se pode admitir que por esta, isto é, a incruenta, aquela, a cruenta, seja de algum modo derrogada. Não, é a mesma, tem o mesmo valor, é a mesma realidade, é a mesma presença, é a realidade onde nós participamos desse ato de salvação. Por isso, segundo a tradição dos apóstolos, é legitimamente oferecida não só pelos pecados, participar da Eucaristia, ela está sendo oferecida pelos pecados, pelas penas, pelas satisfações que se dá e outras necessidades dos fiéis vivos, mas também pelos falecidos em Cristo, ainda não plenamente purificados. Estamos no purgatório ali, né? Faz referência ao purgatório. Então, há essa realidade da distinção entre o fato de participar da Eucaristia e todos os benefícios que nós recebemos daquela celebração, né, nos faz participar daquela realidade do sacrifício incruento, onde é o próprio Cristo que está ali presente, vivo, naquele ato, naquele sacrifício, né, distinto do sacramento que nós comungamos fora da missa. Então diz para nós, né? Eu vou repetir o 71. Há, porém, uma grande diferença entre essas duas noções. O sacramento é consumado pela consagração. O sacrifício tem toda a sua razão de ser no ato de ofertar. Por isso, quando conservada no cibório e levada ao enfermo, a Eucaristia tem caráter de sacramento e não de sacrifício. Quer dizer, eu vou participar, ao levar a Eucaristia ao enfermo, ele vai participar do sacramento da Eucaristia, mas ele não participa do sacrifício incruento. Então, neste caso, ele vai receber o Cristo, presente e vivo na Eucaristia, corpo, sangue, alma, divindade, mas ele não participa daquele sacrifício incruento e todos os benefícios que nós recebemos ao participar da Eucaristia. Por isso que é importante participar da Eucaristia. Não é só comungar, é também participar dessa realidade para recebermos esses benefícios que naquele momento nós recebemos na celebração eucarística, né? E, novamente, eu repito, quais são esses benefícios? Então, o Concílio de Trento nos fala assim, né? Com efeito, né? Então, segundo a tradição do apóstolo, é legitimamente oferecida não só pelos pecados, pelas penas e satisfações e outras necessidades dos fiéis vivos e falecidos. Esta realidade nós obtemos ao participarmos, ao estarmos presentes na celebração. Eu posso receber a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, levando esse sacramento da Eucaristia ao enfermo, mas ele não participa do sacrifício incruento, ele recebe o próprio Cristo. Ele recebe a parte sacramental, mas não participa do sacrifício. Enquanto é sacramento, torna-se ele causa de mérito para quem recebe a divina hóstia.
e confere todos os frutos espirituais que acabamos de mencionar. Enquanto é sacrifício, possui a virtude não só de merecer, como também de satisfazer. Assim como Cristo nosso Senhor mereceu e satisfez por nós sua paixão, da mesma forma, os que oferecem este sacrifício, pelo qual se põe em comunhão conosco, merecem os frutos da paixão de nosso Senhor e prestam satisfação. Então, esta é a realidade dessa graça quando nós participamos da missa. É só participando dessa missa que nós recebemos essa graça. Podemos receber o sacramento. Neste sacramento, nós temos lá os frutos espirituais. Neste sacramento, nós temos, essa realidade que nos é dada através da presença real do Cristo na Eucaristia. Mas, na realidade de participar do sacrifício, nós, então, participamos também das realidades que ele mereceu e satisfez por nós na sua paixão. Quando Cristo instituiu esse sacramento do Novo Testamento, então, número 72, acerca da instituição deste sacrifício, o Santo Concílio de Trento não deixa lugar a nenhuma dúvida, pois declarou ter sido instituído por Cristo nosso Senhor na última ceia. Isso faz parte da nossa compreensão de fé. Fulminou ao mesmo tempo a pena da excomunhão, contra quem afirmasse que não se oferece a Deus um verdadeiro sacrifício, no rigor da palavra, ou que a oblação sacrificial não consiste em outra coisa senão em dar-se Cristo a si mesmo como comida. Então, diante daqueles que afirmavam que na Eucaristia não se oferece a Deus um verdadeiro sacrifício, e nós sabemos que a Eucaristia é um verdadeiro sacrifício, um sacrifício incruento, e que também nós devemos ver, essa oblação sacrificial, o sacrifício de Cristo, não é simplesmente uma comida, não é uma representação, não é simplesmente um banquete, não é uma comida, mas é o próprio Cristo presente e vivo na sua oblação sacrificial. Então, é verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. A quem se pode oferecer este sacrifício? Aqui nós temos, então, o parágrafo 73. O concílio teve, porém, o cuidado de precisar que só a Deus se deve oferecer sacrifício. Ainda que a Igreja costuma, às vezes, celebrar missas em memória e honra dos santos, contudo, sempre ensinou que o sacrifício é oferecido não a eles, mas unicamente a Deus, que coroou os santos da glória imortal. Então, o sacrifício não se oferece aos santos, o sacrifício se oferece a Deus, Esse Deus que também deu a graça a tantos santos que viveram e testemunharam a fé. Essa é a razão porque o sacerdote jamais dirá: ofereço-te este sacrifício, ó Pedro ou Paulo. Não é em nome dos santos que se oferece sacrifício, mas oferecendo sacrifício só a Deus. Então, esse sacrifício é oferecido ao Pai. Então, rende-lhe graças pela insígne vitória dos bem-aventurados mártires, que morreram por causa da fé em que acreditavam, aos quais implora a proteção, mas de tal maneira que no céu se digne interceder por nós aqueles cuja memória celebramos na terra. Então, essa realidade em que o sacrifício não se oferece aos santos, o sacrifício se oferece a Deus. Se nós celebramos em memória e honra dos santos, celebramos em memória aos santos e na honra deles,
porque foi Deus que deu a glória aos santos, essa glória imortal. É Deus que é o autor de toda a graça sacramental, não são os santos. Então, essa realidade nos ajuda, então, a meditar um pouquinho, né? Onde nós vamos ver a distinção, né, da importância de participar da Eucaristia, da necessidade de estarmos participando da Eucaristia, porque aquela graça do sacrifício incruento nos faz participar do mesmo mistério do Cristo quando ele se dá naquele sacrifício cruento da cruz. É o mesmo Cristo. E quando nós participamos desta realidade da Eucaristia, deste sacrifício incruento, nós estamos recebendo todas as graças e benefícios que Cristo nos ofereceu na cruz. Quando eu levo a Eucaristia, as pessoas recebem toda a graça do sacramento. Ele recebe o Cristo, mas ele não recebe os efeitos da celebração da Eucaristia, da celebração incruenta, do qual nós estamos inseridos naquele momento em que celebramos. Então, vai receber o Cristo, vai receber o mesmo Cristo, mas é na celebração, naquele momento, que nós recebemos todas as graças da realidade, do gesto do Cristo, da entrega de Cristo na cruz, que ali se faz presente de modo incruento. Então, para nós, esse texto do concílio, do Catecismo Romano de Trento, e também nós vimos ali do concílio de Trento, o documento da 22ª sessão, da 22ª sessão, do capítulo 2, onde nós vemos essa realidade importante, né, de estarmos sempre participando da Eucaristia, né? Aquele Cristo que está no cibório, aquele Cristo que nós levamos aos enfermos, é o sacramento, né? É a presença real do Cristo. Mas é importante participarmos para receber os efeitos daquilo que Cristo nos deu na cruz, naquele momento, no gesto, né, do seu próprio sacrifício. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.